Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria, e eu, Gilberto Meira, ambos aqui da Consulte. E hoje nós temos um tema interessante que nos foi trazido aqui, Marcos, que envolve o INSS sobre verbas indenizatórias. Como é que nós definimos isso, a grosso modo? Gilberto, esse é um tema que a gente traz aqui porque ele é um tema bastante recorrente aqui dentro do escritório. Muitas empresas ainda questionam, mas é um tema, Gilberto, que vem sendo debatido há muito tempo já no judiciário e já há basicamente uma definição de quais são essas verbas indenizatórias. Hoje está definido pela não incidência algumas verbas. As demais que se discutiam, como você comentou, 13º proporcional, férias proporcionais, essas outras já foi dito que não são consideradas indenizatórias, então há a incidência do INSS sobre essas verbas. Mas vamos às que não incidem. Por favor. Não, e até para complementar para aqueles que nos acompanham e não estão habituados com o tema, quando nós falamos em verbas indenizatórias, são aqueles valores destinados a compensar despesas específicas ou prejuízos decorrentes do exercício do trabalho. Elas têm geralmente caráter de ressarcimento e não necessariamente entram na base de cálculo para a incidência dos encargos trabalhistas, né? Essas também podemos considerar as verbas remuneratórias, que é outro lado da moeda, que são os valores pagos pelo trabalho realizado pelo funcionário. Só para que a gente possa situar aqueles que nos atendem, né, Marcos? Sim. Então, Gilberto, indo basicamente para essas que foram consideradas pela não incidência, que são consideradas então verbas indenizatórias. O auxílio-doença, aqueles primeiros 15 dias onde uma pessoa tem uma doença e os primeiros 15 dias é pago pelo empregador, já que depois ele é afastado e é pago pelo INSS. Mas nesses primeiros 15 dias que a empresa paga, se discutia se era devido ou não o INSS. E isso já está definido. Temos até uma solução de consulta, número 25 de 2022, que trata que não incide sobre auxílio-doença. E ela inicia dizendo aqui, Marcos, no segundo parágrafo, por constituir parcela não indenizatória, né, a título de caráter contraprestativo e salarial, paga ao trabalhador em razão do seu exercício laboral em horário excedente ou aprazado, em conformidade com a legislação trabalhista. O horário de trabalho extraordinário, incorporado ou não salário, constitui posse de incidência das contribuições sociais previdenciárias. Tem também nessa mesma solução de consulta, aí, Gilberto, que você comentava, a menção de que o aviso prévio indenizado, que é aquele em que quando o empregado é desligado da empresa por iniciativa do empregador e que o empregador paga esse aviso prévio, se é devido ou não ao INSS. Isso também foi definido que não é devido e também nessa solução de consulta aí de 2022 está claro esta situação. Com respaldo no STJ, né, ao julgar um recurso especial, número 1.230.957 do Rio Grande do Sul. Sim. Outra verba é o salário maternidade. Essa é uma outra solução de consulta, já de 2023, a 27 de 2023, que para a Receita Federal já não incide o INSS sobre o salário maternidade. Salário maternidade, quando a gestante, digamos assim, sai em licença de salário maternidade, esses valores são pagos pelo INSS, não é um custo da empresa, embora a empresa pague, ela é ressarcida pelo INSS e teve um momento que as empresas pagaram o INSS sobre essa verba, mas já foi definido pelo Judiciário que não há incidência e a solução de consulta 27 de 2023 já deixa isso claro também. E parece-nos aqui, pelo que a gente vê da consulta, Marcos, a própria PGFN, e ela edita geralmente pareceres para convalidar o entendimento, em determinado momento a consulta cita o entendimento do parecer PGFN número 396 de 2013 e cita que o acolhimento da aludida tese permite o reconhecimento administrativo do direito à restituição e compensação dos valores efetivamente pagos aí na forma do artigo 165 do CTN, né? Então... Sim, como você comentou, né, Gilberto, sempre é assim nessas matérias tributárias. Existem as decisões nos tribunais superiores e a Receita, para ela incorporar aquilo na sua prática, digamos assim,
ela necessita desse parecer da Procuradoria, isso está disposto em lei, essa necessidade desse parecer, e tem várias consultas da Receita Federal nesse sentido, ou seja, eu tenho uma decisão no judiciário favorável, mas para a Receita aquilo só é válido após este parecer que você bem citou aí. E é importante que se diga, a posição da Procuradoria é como se fosse um salvo-conduto para que o contribuinte não fosse autuado e o auditor não tome iniciativa de autuação. A própria lei determina que deve haver posicionamento da PGFN sobre determinados temas. Então, quando o assunto já é vencido e convalidado por uma economia processual de trabalho da Procuradoria, ela se pronuncia dizendo, olha, sobre esse assunto já não vai mais se discutir, não iremos recorrer, o que significa dizer que a probabilidade de ter dificuldades no âmbito judicial praticamente não existe. Sim. E por último, Gilberto, nesse assunto, temos a questão do terço constitucional de férias. Esse tem um detalhe aqui um pouco diferente, porque ele foi considerado constitucional. Essa decisão é uma decisão do STF de setembro de 2020. Porém, como existia uma jurisprudência anterior favorável à não incidência, houve uma modulação, mas uma modulação um pouco diferente do usual. Ou seja, aquelas empresas que tinham processos anteriores, elas teriam essa possibilidade de não pagar o INSS de verbas anteriores a setembro de 20. Então, teve essa situação aqui, essas são o resumo das verbas indenizatórias. Pois não, Gilberto? Na prática, se reconheceu o status quo ante, só que efetivamente preservou quem estava discutindo no judiciário, não é isso? Corretíssimo. Então tá bom. Bom, essas são as nossas observações para o momento e certamente nós voltaremos a este e outros temas que vocês nos sugerirem. Para isso, vocês têm alguns canais de comunicação conosco. O primeiro deles é o nosso e-mail, né? momentoconsulte@consulte.com.br, onde você nos manda sugestões, comentários, críticas, indagações. Muitos desses comentários e respostas que nós damos são oriundas deste canal. Ou então, diretamente aqui debaixo do vídeo, você tem um espaço de comentários, observações, onde você também pode fazer daí de forma pública e nós iremos responder. Um outro aspecto importante a ser lembrado àqueles que nos assistem é a importância que se dá ao famoso like, o gostei, o joinha que se dá ao vídeo para que ele tenha relevância na internet. Nós sabemos, né, Marcos, que o nosso material é um material de boa qualidade e que vai auxiliar não só aquele que nos assiste, mas aqueles que certamente serão indicados para a leitura ou assistir o material que nós estamos aqui produzindo. E para isso, nós pedimos que você, além de dar o like, dar o joinha, se cadastre. Aqui embaixo tem uma sinetinha onde você se registra e toda vez que nós tivermos um vídeo novo aqui no Momento Consulte, que é meu, que é seu, que é nosso, certamente você irá receber uma notificação, tá ok? Até a próxima! Obrigado.